Vida através da morte, capítulo 4. O substituto para uma raça de pecadores. Devemos ter em mente que não estamos tratando aqui da justiça diante dos homens. Para tratarmos disso, teremos que nos voltar para a epístola de Tiago. Ali encontraremos a questão da justificação de um ponto de vista completamente diferente. Um homem não é justificado diante de seu próximo pela fé, mas pelas obras, que provam a genuidade de sua fé. Tiago 2, 18, 26. Pode ser que agora alguém pergunte: se toda a raça humana foi achada culpada diante de Deus, judeus e gentios, sobre que princípio alguém poderia ser justificado? É claro que ninguém poderia ter sido justificado sobre o princípio da lei, aquilo que condena o culpado. E dois dos mais marcantes casos são citados como prova disso. Ninguém menos do que Abraão, o próprio pai dos judeus, e Davi, o doce cantor de Israel. Um foi justificado 430 anos antes da lei ter sido dada, e o outro cerca de 500 anos depois, e isso quando merecia sua maldição por uma terrível transgressão. No que se refere a Abraão, se existisse alguém que pudesse ser justificado por obras, certamente seria ele. E se fosse diante dos homens, como está em Tiago, ele teria de que se gloriar, mas não diante de Deus. Romanos 4, versículo 2. Trata-se ainda da solene questão do homem diante de Deus. Bem, o que diz a Escritura acerca desse homem? Antes que a lei tivesse sido dada a ele ou a qualquer um, creu Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Romanos 4, versículo 3. Esta é a resposta da Escritura e o princípio sobre o qual um homem pode ser justificado sem as obras da lei. Abraão creu em Deus e isso, sua fé, lhe foi imputada como? E não para a justiça. Uma grande parcela da compreensão depende do verdadeiro significado da palavra que é traduzida como imputado neste capítulo. No original, significa reconhecido como tal ou estimado como tal. O significado não é simplesmente o de imputado ou colocado em conta de uma pessoa. A palavra que tem este significado é encontrada somente 2 vezes no Novo Testamento, em Romanos 5, versículo 3. Mas o pecado não é imputado, não havendo lei. Não é colocado em conta da pessoa como sendo uma transgressão da lei, quando nenhuma lei foi dada para que pudesse assim ser transgredida. Ela é traduzida melhor e mais corretamente em Filemon. Se te faz algum dano ou te deve alguma coisa, põe isso à minha conta. Ou seja, impute isso a mim. Vamos dar uma ilustração das duas palavras. Uma coisa é quando dizemos que determinada pessoa depositou um certo valor na conta de outra. Foi colocado na conta dela. Outra, quando um nobre se casa com uma mulher pobre. Será ela considerada pobre depois disso? Ela não tem um centavo de si mesma, mas é considerada ou reconhecida como tão rica quanto seu marido. Ela é judicialmente reputada assim ou reconhecida assim. Abraão creu em Deus. Isso foi reconhecido como justiça. Talvez isso possa ser visto confirmado em Abel. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando a Deus testemunho dos seus dons. Hebreus 11, versículo 4. Em ambos os casos, o princípio da fé é o mesmo. Abel creu em Deus e trouxe o sacrifício. Abraão creu em Deus. Ambos foram considerados como justos. E isso não sobre o princípio das obras.
não sobre o terreno do qual Abraão ou Abel eram para Deus. Mas Deus imputou-lhes a fé como justiça. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Romanos 4, versículo 5. Outro dia encontrei um homem idoso, com cabelos brancos como a neve, e disse-lhe: Você professou a Cristo de um modo ou de outro por muitos anos e mesmo assim não sabe se tem a vida eterna? Você não tem certeza se está justificado e, se morrer, não tem a certeza de que vai partir para estar com Cristo? Seu idoso semblante descaiu. Ele respondeu-me: Isto é totalmente verdade. Permite-me então que lhe diga a razão disso. Você nunca chegou a ver o ponto de partida de Deus. Você tem se esforçado por todos esses anos, de um modo ou de outro, para ser piedoso, crendo que Deus justifica aquele que é piedoso. Você nunca chegou a crer que Deus justifica o ímpio. E é aí que está o ponto de partida. A piedade virá depois. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Romanos 4, versículo 5. Eu nunca antes enxerguei a coisa assim, disse-me o velho homem. Pergunto agora a você, leitor, algo bem solene. Você já tinha visto isso antes? E crido em Deus que justifica o ímpio? Talvez você tenha estado se esforçando há muito tempo para ocupar o lugar de um homem piedoso diante de Deus pelas ordenanças dos homens e pelas assim chamadas boas obras, tentando por todos os meios falsificar essa passagem das Escrituras. Sim, com frequência leva-se toda uma vida de fracasso para fazer uma alma chegar a este verdadeiro ponto de partida de graça. Certamente, deve ser baseado em algum princípio diferente da lei o fato de Deus poder justificar o ímpio. Não aquele que pratica, mas ao que crê. Vamos ver agora a explanação inspirada dada por Davi a respeito desse assunto. Assim também, Davi declara: Bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: Bem-aventurado aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Romanos 4, 6 a 8. Ou a quem o Senhor jamais imputará pecado. Não é que sejam considerados justos aqueles que nunca pecaram, pois todos pecaram, mas aqueles cujos pecados são cobertos, cujas maldades foram perdoadas. Nem se trata de somente os seus pecados passados terem sido cobertos pela morte expiatória de Cristo, mas temos essa declaração adicional da infinita graça. E isto é em perfeita justiça que é: o Senhor jamais imputará pecado. Certamente isto é maravilhoso e está ao mesmo tempo em perfeita harmonia com toda a Escritura. Tal é a eficácia daquele único sacrifício, tal é o valor do sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. Não há mais necessidade de sacrifícios pelos pecados, mais nenhum, e Deus não se lembra dos pecados, os quais foram removidos de uma vez para sempre. Hebreus 10, 1 João 1, 7. Assim, no que diz respeito a imputar a culpa ou os pecados aos justificados, eles são considerados justos, tão justos como se nunca tivessem pecado. No que diz respeito à sua posição diante de Deus, o pecado não é de modo algum imputado ao homem justificado. Ele é assim verdadeira e continuamente bem-aventurado. Acaso um amor como esse, uma salvação eterna como essa, iria fazer com que aquele que dela desfruta ficasse descuidado e dissesse: continuemos então no pecado para que a graça possa abundar? Vamos tratar disso mais adiante.
Mas acaso não é exatamente esta a verdadeira verdade revelada aqui? Era completamente impossível para Deus ter justificado o ímpio deste modo sob o princípio da lei. Mas a propiciação, por intermédio do sangue do Filho eterno de Deus, explica a justiça de Deus em dessa forma não imputar os pecados àquele que crê. Pode-se ainda perguntar: será que aquela propiciação aplica-se ao futuro tanto quanto ao passado? É exatamente isso o que as Escrituras ensinam. E, por estranho que possa parecer, o conhecimento disso nos é dado para que não pequemos. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. 1 João 2, 1, 2. E em outro lugar, falando acerca dos crentes, Cristo, Ele mesmo, em seu corpo, levando os nossos pecados sobre o madeiro. 1 Pedro 2, 4. E mais uma vez, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Hebreus 1, versículo 3. Ó tremenda graça! Livre graça! Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Romanos 4, versículo 8. Ele não fará, não poderá fazê-lo, não poderá em justiça nos imputar pecado. Veremos isso ainda mais amplamente explicado à medida que seguirmos adiante. Leitor, você crê realmente em Deus? Sim, esta é a questão. Enquanto lemos estas páginas das riquezas de sua graça, cremos em Deus? Lembre-se de que estamos ainda só na porta de entrada do próprio Evangelho de Deus. Acaso esta bem-aventurança vem somente sobre os que estavam debaixo da lei, isto é, os circuncisos, ou sobre os incircuncisos? Bem, tratava-se de algo evidente, que os judeus em Roma não poderiam negar, que a fé havia sido imputada como justiça a Abraão quando ele era ainda incircunciso, bem antes da lei ter sido dada. Que argumento arrasador, portanto, de que tudo deve ser por graça e não pela lei. E note bem, ele recebeu o sinal da circuncisão, o selo da justiça da fé que tinha quando era ainda incircunciso. Isto é, a circuncisão era uma marca de sua separação para Deus. Ele era a primeira pessoa, o pai dela. Mas note bem, a circuncisão nada tinha a ver com sua justificação. Ele foi considerado justo primeiro, totalmente à parte de todas as obras ou da circuncisão. E não dá-se o mesmo com todo o crente? Sua separação para Deus e uma vida santa são um sinal de que ele já foi considerado justo primeiro, a parte da lei e das obras. Pois Deus o chama e o justifica enquanto ímpio. Quer dizer, é ali que Deus começa com o homem. Será que foi assim que ele começou com você? Ou você está procurando ser justificado por obras quando se tornar piedoso? Há agora outro princípio de grande importância que nos é apresentado. A promessa depende claramente só de Deus. E esta foi dada a Abraão muito tempo antes da lei. Portanto, não poderia ser pela lei, mas pela justiça que vem da fé. O concerto do Monte Sinai estava em direto contraste com a promessa. Ali, a bênção dependia da obediência do homem, e ele fracassou totalmente em guardar o concerto. O homem podia fracassar sobre o concerto, e assim perdeu o direito de qualquer reivindicação com base nas obras. E certamente ele fracassou. Mas Deus não poderia fracassar. Portanto,
A promessa continuou sendo fiel para todo aquele que crê. Portanto, é pela fé para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade. Romanos 4, versículo 16. Assim Abraão creu na promessa de Deus, porque Deus não poderia falhar. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Pelo que isso lhe foi também imputado como justiça. Romanos 4, 20 ao 22. Ele não atentou para o seu próprio corpo. Agora, uma confiança como essa em um concerto de obras teria sido confiança em si mesmo, o que não teria sido fé, mas presunção. Sua fé tem a ilimitada confiança em Deus somente, na promessa de Deus. Portanto, a fé foi imputada como justiça. Ele, o próprio Abraão, foi justificado pela fé, considerado justo diante de Deus. Isso foi escrito depois de Abraão, ou seja, para nós. Pois, por mais bendito que tenha sido para Abraão crer na promessa de Deus, há algo ainda mais bendito para nós. A quem será tomado em conta? Os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou a Jesus nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Romanos 4, 24, 25. Abraão creu na promessa de Deus. Nós cremos nesses dois fatos de Deus, na promessa e que ela se cumpriu. Somos assim considerados justos diante de Deus. Mas talvez alguém possa perguntar: não há ainda muitos que confiam a salvação de suas almas às promessas? Eu pergunto. O que você acharia de uma mulher que descansasse na antiga promessa de seu marido como uma evidência de ser ela hoje sua esposa? Isso não mostraria que ela estaria ainda em dúvida se o matrimônio houvera sido realizado ou se seria válido, ou pelo menos que ela não estaria compreendido o matrimônio? E não acontece algo semelhante quando tentamos descansar nas promessas? Haverá necessariamente alguma dúvida ou falta de entendimento acerca desses dois fatos já consumados diante de nós? Certamente, há muitas promessas preciosas sobre as quais fazemos bem em descansar. Mas o assunto que estamos tratando já não é mais uma promessa. A justiça nos é imputada. Crendo naquele que ressuscitou a Jesus nosso Senhor de entre os mortos. Ela nos é imputada, não é uma promessa. Não se somos crentes, a justiça de Deus está sobre nós. Somos considerados justos. Isto porque a ressurreição de nosso Senhor não é agora um assunto de promessa. Deus já ressuscitou Jesus de entre os mortos. E se não fez, então não há evangelho. E nós continuamos em nossos pecados. Que diz 1 Coríntios 15, 14 a 17. Vamos agora prosseguir com muita atenção. Deixe-nos antes apenas assinalar que ocorre uma mudança na linguagem. Já não se trata da morte de Cristo vista sob o aspecto do propiciatório como no capítulo 3, 22 ao 26. Ali essa morte glorificou primeiramente a Deus. Estando o sangue diante dele, sua justiça é mantida, estabelecida sobre o seu trono, o propiciatório e, por conseguinte, a misericórdia disponível para todos, sem que isso venha a comprometer a justiça de Deus. Porém, aqui no capítulo 4, 24, 25, Cristo é o substituto de seu povo, cumprindo o papel do segundo bode da expiação. Os pecados de Israel eram transferidos para aquele bode, colocados sobre ele e levados embora.
é o que temos aqui, o qual por nossos pecados foi entregue. Romanos 4, 25. Será que ele foi entregue pelos pecados do mundo todo, como seu substituto, para salvá-los embora? Se assim fosse, os pecados todos teriam sido levados embora. Uma vez que Deus aceitou o substituto, o que é verdade por Deus, o ter ressuscitado de entre os mortos. Todavia, isso seria ensinar o erro fatal da redenção universal. É por isso que devemos cuidadosamente notar que essas palavras estão destinadamente limitadas aos crentes. Os que cremos. Romanos 4, 24. Abraão creu em Deus e isso foi imputado a ele como justiça. Cremos em Deus que ele dos mortos ressuscitou a Jesus nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Romanos 4, 24, 25. O capítulo seguinte também irá mostrar que isso deve estar limitado aos crentes. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5:1. Tentar aplicar essas palavras a todas as pessoas é procurar destruir o seu efeito sobre todas elas, sendo o mesmo que ensinar falsamente que todos serão salvos. Esse é o capítulo 4, a primeira parte. Continuaremos na segunda parte do capítulo 4. Vida através da morte. Charles Stanley.